Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do nosso curso de técnicas de venda. Nas outras aulas a gente já verificou as principais técnicas de venda. Utilizamos 9, mas como a gente já falou, são 9 etapas mínimas. Você pode estar estabelecendo mais etapas conforme a tua necessidade. Lembre-se também que essas técnicas, elas não precisam ser técnicas que você tenha elas decoradas ou que você faça uma venda mecânica, seguindo passo a passo. O importante é que você mentalmente se prepare para essas 9 etapas que a gente já viu até aqui, certo? O mais importante dessas técnicas de venda é que você desenvolva a sua característica para vender, certo? A maneira que você mais vai ficar à vontade para efetuar uma venda bem-sucedida. Hoje a gente vai ver alguns indicadores de vendas. O que são indicadores? São números e métricas, a gente já viu métricas também, o que são métricas de venda, e hoje a gente vai ver indicadores, justamente para quê? Para mensurar como está indo o seu negócio, certo? Você pode ter indicadores que vão te mostrar a sua meta do ano, os objetivos que você tinha em termos de venda, o quanto você queria vender no ano, o quanto de receita queria gerar com essa venda. Você pode ter uma meta mensal para acompanhamento mensal do desempenho, até para poder fazer as devidas correções. Aqui importante uma meta mensal é que você já comece a mensurar ela, muito embora você vá apurar o número lá no final do mês, no dia 30, no dia 31, é importante que já durante o mês você já comece a fazer um acompanhamento, verificando como está o teu indicador mensal até aquele momento. Não esperar chegar ao final do mês e fechar o indicador para analisar como que foi a minha meta, atingi, não atingiu, quanto que faltou. Quanto antes você conseguir se programar e acompanhar o indicador desde o começo dele, não é porque você tem um indicador que mede a meta do ano que você vai lembrar de olhar para esse indicador, ou vai trabalhar, ou vai criar um plano de ação para esse indicador só lá em dezembro. Ou não é porque você tem uma meta mensal que você vai se preocupar com o indicador de vendas somente próximo do final do mês. Não, muito pelo contrário. São indicadores que você vai estar com frequência acompanhando. Uma outra meta que vem ao encontro do que a gente já falou até agora é uma meta diária. Você vai criar um indicador de meta diária e vai estar acompanhando esse indicador diariamente. Aqui são algumas sugestões de indicadores. Você pode criar indicadores e acompanhar eles conforme a necessidade do teu negócio. Se a tua venda, se as tuas vendas lá não precisam de um acompanhamento diário, ok, não tem problema, você pode acompanhar mensalmente. A sugestão que a gente dá aqui é que você acompanhe a meta diariamente. Por quê? Porque se você está cumprindo a meta diária, grandes são as chances de você conseguir cumprir essa meta que é mensal e grandes as chances são de você atingir essa meta anual. Não pense na meta como um todo, uma meta grande de 12 meses, de ano. Pense ela na diária e engaje a equipe ou trabalhe para que você supere aquelas metas do dia. Um outro indicador que você pode estar criando para acompanhar a evolução das suas vendas é o percentual de meta atingida. Ou seja, 80%, 90%, 99%, 100% da meta, que você acompanhe isso periodicamente. Para quê? Para poder fazer uma previsão de quais são os meses do ano que você tem mais sucesso nas suas vendas, quais são os meses do ano que você tem mais dificuldade em alavancar vendas, quais são os dias do mês onde a venda está mais bem sucedida, aonde estão os dias do mês com queda em faturamento e assim por diante. Muito bem, até aqui a gente já viu todo um processo de vendas estruturado de forma técnica, trabalhamos indicadores de venda que servem para mensurar a evolução do teu negócio, vimos métricas de venda, que são os números, os principais números para acompanhar o teu negócio.
E agora a gente vai ver um pouquinho de formulação de metas. A gente falou bastante de metas até aqui, mas muitas empresas até hoje ainda têm uma certa dificuldade em estabelecer metas. Muitas vezes as metas são criadas segundo somente ao interesse do proprietário do negócio ou de um grupo de pessoas e muitas vezes desconsidera realidade de mercado, as influências que a política exerce, outras variáveis do negócio, da economia, que impactam diretamente no sucesso das tuas vendas. A gente traz aqui um modelo de formulação de metas que é muito utilizado e é muito eficaz, se bem conduzido e bem estruturado. Uma formulação de metas através do modelo SMART vai te auxiliar o quê? A você fazer uma meta e trabalhar uma meta realista de acordo com o teu negócio. SMART é a abreviatura em inglês para significar uma meta específica, mensurável, atingível, relevante e temporizável. Nós vamos ver cada uma delas. O que é uma meta ser específica? Uma meta ser específica é que não se tem aspectos subjetivos na formulação dessa meta. Por exemplo, você estabelece lá como meta que você quer ter lucro durante o ano. Ter lucro não está específico, não se pode ter aspecto subjetivo. Uma meta ser específica, você vai ter a necessidade de quantificar, de especificar qual é essa meta. Eu quero crescer 3% no próximo ano. Eu quero ter uma lucratividade de tantos por cento, de X%. Ou seja, ela tem que estar específica, não pode ser subjetiva. Eu quero vender mais esse ano. Vender mais é subjetivo. Quanto mais você quer vender? Todos que vão trabalhar com essa meta precisam saber qual é a meta, exatamente, sem dúvidas. Porque eu falar que eu quero obter lucro, para uma pessoa vai ter um entendimento, para outra vai ter outro e assim por diante. Uma meta mensurável. O que é uma meta mensurável? Como a gente já falou, é necessário quantificar o quanto vai ser essa meta. Primeiro, ter como mensurar, como apurar se essa meta foi atingida. E aqui eu uso novamente o exemplo, quero obter lucro. Obter lucro não me diz nada, não é mensurável. Como que eu vou mensurar o que é obter lucro ou quanto de lucro? Pode ser 0,001 de lucro ou 10% de lucro. Atingível. Uma meta ser atingível, ela precisa ter um aspecto de engajamento da equipe ou do profissional de vendas. Uma meta ser atingível quer dizer que ela precisa estar próxima de uma realidade, ou seja, deve estar sendo especificada em cima de alguns números que você já atingiu e você quer incrementar um pouco mais. Ou seja, precisa estar próximo de uma realidade que você possa atingir, a sua equipe possa atingir. Não pode ser uma realidade muito distante, que isso não vai motivar o profissional de vendas ou a equipe a atingir esse resultado. Precisa ter avanços possíveis. Bom, eu quero ter um incremento no meu volume de vendas, nas minhas negociações, e eu preciso de avanços possíveis. Daqui a pouco eu formulo uma meta que está muito longe da minha realidade, daquilo que eu estou em condições de atingir, essa meta vai deixar de ser atingível. Eu tenho que lembrar que preciso de avanços possíveis até aquele novo objetivo que eu estou querendo chegar. Um aspecto de uma meta atingível é ser atraente e, principalmente, nunca esqueça disso, motivar. Precisa ser atrativa, no sentido assim, do profissional de vendas, da equipe de vendas entender, eu acho que dá, eu acho que com determinação, com estratégia bem definida, a gente consegue atingir aquele resultado. E principalmente tem que motivar. Vamos lá, vamos trabalhar e vamos atingir. Não perca isso. Atraente e motivadora. E também precisa que essa meta atingível seja comprada pela equipe ou pelo profissional de vendas que está executando a venda. Se ele não visualizar, mesmo que intrinsecamente, que essa meta atingível está próxima de uma realidade,
que ela é possível de atingir, que ela é atraente e motivadora, isso não vai acontecer. O profissional não vai comprar essa meta e, consequentemente, não vai se engajar em buscar esse resultado. E principalmente o quê? O crescimento possível de atingir. Aqui leia esse crescimento possível de atingir, levando em consideração não só a capacidade de vender, e sim a capacidade de entregar ou até mesmo de produzir determinado produto ou determinado serviço. Ok? Meta relevante. O que é o aspecto relevante na formulação da meta? Ser realista. Uma meta relevante, ela precisa ser, primeiro, realista dentro das possibilidades que eu tenho, que o meu negócio tem, e principalmente ser importante. Por que eu quero ter uma meta de crescer 10% ao ano? Porque ela é importante para o meu negócio, para fazer frente aos investimentos e às outras áreas e outros recursos que eu preciso ter para o meu negócio. Relevante também quer dizer que precisa ter capacidade de ser atingível. O que quer dizer isso? Se eu tenho um histórico de vendas, de faturar 100 milhões ao ano, e eu não faço nada de diferente no meu negócio, e para o ano seguinte eu estabeleço 300 milhões, não existe aqui uma capacidade lógica de atingimento. Ou seja, precisa ser alguma coisa que seja dentro da minha realidade. E principalmente uma meta relevante, ela deve ser capaz de quebrar zonas de conforto. Ou seja, tem que estimular, tem que instigar, tem que trazer o profissional de vendas a pensar formas diferentes para atingir aquele resultado. Não significa estabelecer limite. Uma meta relevante são o pontapé inicial, mas não quer dizer que tenha que ser o limite naquele número. Temporizável. O que é o caráter temporizável numa formulação de meta SMART? É um lapso de tempo para ser concretizada, ou seja, você precisa colocar na formulação de meta até quando você pretende, ou que você objetiva, ter aquela meta atingida. Bem como está aqui, estabelecer prazos e definir datas. Uma meta bem formulada, ela tem que ser capaz de me dizer em que prazo eu quero atingir, de preferência em qual data. Formulação de meta SMART. Então aqui eu vou deixar algumas dicas para formulação. São questionários. O primeiro questionário que o profissional de vendas você pode fazer é: qual é o meu objetivo? Defina isso de forma clara. Quando e onde eu pretendo atingir esse objetivo? Minha meta é alcançável, ou seja, está dentro de uma realidade? Minha meta é atraente, tem capacidade de engajar minha equipe, tem capacidade de motivar? Minha meta é atingível, tenho condições de atingir com os recursos que eu tenho? Minha meta é realista, ou seja, ela está de acordo com o que eu preciso, ela está dentro de uma realidade? Se você seguir esses 6 passos aqui na formulação de meta, usando a metodologia SMART, com certeza você vai ter uma formulação de metas e um acompanhamento e vai formular metas de uma maneira muito eficiente. Nossa aula encerra hoje, te vejo na próxima aula.